Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Prof. Lumendes, chegando para vocês com mais um vídeo das questões do Detran de 2023, questões atualizadas da prova teórica do Detran. Lembrando que neste vídeo aqui vocês têm a pergunta, a alternativa correta em verde e apenas uma alternativa errada em vermelho. Mas antes de eu começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, deixa o teu joinha, deixa o teu like, compartilha esse canal aí com todo mundo e bora lá para as questões do mês de janeiro de 2023 da prova teórica do Detran. Um condutor, ao ter sua CNH cassada por conduzir veículo com o direito de dirigir suspenso, poderá ser reabilitado após 2 anos desde que se submeta. Primeiro, nós precisamos entender os dois termos presentes na questão. Primeiro, cassação e segundo, suspensão. A cassação é quando o condutor ele perde tudo. Todos os cursos, todos os anos de categoria, todas as categorias que ele tinha, enfim, ele volta à estaca zero, tá? Ele pode depois fazer uma nova habilitação decorridos 2 anos ou 24 meses, que é o que eu vou colocar aqui na próxima questão para vocês. E segundo, o termo suspensão. A suspensão, ele é algo temporário, que pode variar desde 30 dias até 18 meses. Na suspensão, o condutor ele não perde a carteira, não perde curso, não perde nada. Por exemplo, o condutor que for pego dirigindo alcoolizado, ele vai responder por crime de trânsito e ele vai ter a carteira dele suspensa por 12 meses. Ele vai cumprir essa suspensão, esses 12 meses sem dirigir. Ao final dos 12 meses, ele vai fazer o curso de reciclagem e vai pegar novamente a sua habilitação. Agora, se este mesmo condutor que estava suspenso por dirigir alcoolizado, mesmo assim ele for teimoso e dirigir com a CNH suspensa, aí vai entrar o segundo termo. Aí ele será cassado. Ao ser cassado, ele perde tudo. Todos os cursos, todas as categorias, todos os anos de carteira, ele volta a estaca zero. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que aguardar 2 anos ou 24 meses, tá? Ele vai ter que fazer o curso de reciclagem, que é composto por 30 horas aula. Eu não vou falar em dias essas 30 horas aulas, porque cada CFC, cada instituição, ela pode montar a carga horária a seu gosto. Pode fazer 1, 2, 3, até 10 aulas por dia. Então, não existe dias, mas existe 30 horas aula. Aí vai ficar a cargo da instituição, né, que vai ministrar o curso de reciclagem, montar a grade aí como achar melhor. Então, o primeiro vai vir a suspensão, que é algo temporário, por exemplo, dirigindo alcoolizado. Se ele for suspenso, ele vai ficar impedido de dirigir por 12 meses, no caso de dirigir alcoolizado. Agora, se mesmo assim ele for teimoso e dirigir suspenso, aí entra essa questão, entra o segundo termo, que ele será cassado, ele vai perder tudo, todas as categorias, todos os anos de habilitação, todos os cursos, tudo que ele tinha na carteira. Vai voltar à estaca zero. Vai primeiro fazer o curso de reciclagem e depois todos os exames referentes à primeira habilitação, como se ele nunca tivesse tido uma carteira antes. Portanto, o condutor que tiver a carteira cassada vai ter que fazer o curso de reciclagem e todos os exames necessários à habilitação. E aí eu coloquei essas outras duas questões que podem cair bastante, que significam a mesma coisa, mas que têm respostas diferentes, mas que são iguais. Por exemplo, nos dois ele está falando do condutor que teve a carteira cassada. No primeiro caso, ele fala em 24 meses do efetivo cumprimento da pena. Na segunda questão, ele fala em 2 anos. 24 meses ou 2 anos é exatamente a mesma coisa. Por que eu gosto de colocar os dois? Porque você pode ter visto só 24 meses e na tua prova cair 2 anos. Você pode ter visto apenas 2 anos e na tua prova cair 24 meses. E aí, por mais que você saiba que são termos que significam a mesma coisa, tipo 6 e meia dúzia, mas você vai ficar na dúvida,
justamente pela pressão psicológica ali da hora do exame. Então, se falar em carteira cassada, a reabilitação do condutor com a carteira cassada pode ser 24 meses do efetivo cumprimento da pena, como pode ser 2 anos. Os dois termos são corretos e significam a mesma coisa. 24 meses do efetivo cumprimento da pena ou então 2 anos. O condutor, para dirigir com segurança, deve estar atento a tudo que acontece no trânsito. Estar atento a tudo que acontece no trânsito. Tem uma outra questão que cai bastante, que é essa daqui, ó. O condutor na direção de um veículo em movimento precisa ver tudo o que acontece na sua frente, lado direito, lado esquerdo e atrás do seu veículo, ou seja, o condutor precisa ter uma visão 360, ver tudo o que acontece à sua frente, lado direito, lado esquerdo e também atrás do seu veículo. E a segunda questão é proibido ao pedestre atravessar a via nas áreas de cruzamento. É proibido ao pedestre atravessar a via nas áreas de cruzamento. Se vocês estiverem aí com o livrinho do CFC de vocês, da autoescola, e vocês forem pegar lá na última página, onde fala nas infrações, vocês vão ver que tem algumas infrações que são destinadas ao pedestre. E o valor dessa infração, dessa multa, é equivalente à metade do valor de uma infração de natureza leve. Só que aí a maioria dos alunos pergunta, tá, prof, mas e o pedestre, ele pode ser multado? Pode, porém, eu nunca vi acontecer, mas pode sim. Essa outra questão aqui, eu juntei duas também, que fala com relação ao ciclista. No primeiro caso, na de cima, ele fala assim, que quando o ciclista for passar por um veículo estacionado na via, à direita na via, recomenda-se. Na primeira, ele está questionando a atitude do ciclista. O que o ciclista vai fazer? Utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível e redobrando a atenção. Quando o ciclista for passar, ele vai utilizar a faixa da direita, mantendo uma distância compatível e redobrando a atenção. Já na segunda, ele vai falar do carro. Qual a distância mínima ao ultrapassar uma bicicleta? Essa distância será sempre de 1,5 metro, 1,5 metros, quando falarmos na distância. E tem uma outra que pode cair, que ele fala da maneira, da forma correta ao passar ou ultrapassar um ciclista, que será essa aqui. Ao ultrapassar um ciclista, o condutor do veículo motorizado deve. Notem que na questão de cima, ele quer saber a maneira, a forma correta. Então, reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. Essa é a forma, a maneira. Reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança. E na de baixo, reforçando, quando ele falar na distância, será sempre de 1,5 metros, 1,5 metro quando falarmos na distância. Ao dirigir em uma rodovia, o condutor entra em um trecho com neblina muito intensa, praticamente impedindo a visão. Nessa situação, ele deve. Se fosse uma neblina, apenas uma neblina, o correto seria reduzir velocidade, acionar luz baixa ou luz de posição, se fosse apenas neblina. Mas ele deu uma ênfase ali. Neblina muito intensa, praticamente impedindo a visão. Então, nesse caso, você vai o quê? Procurar um local seguro, fora da pista, para parar o veículo e aguardar a melhoria da visibilidade. Se fosse apenas neblina, reduzir velocidade e acionar luz baixa ou luz de posição, mas como é uma neblina muito intensa, procurar um local seguro, fora da pista, para parar o veículo e aguardar a melhoria da visibilidade. A maioria dos fabricantes de automóveis
recomendam a substituição do fluido de freio a cada 1 ano ou 10.000 quilômetros. Os mesmos 10.000 quilômetros valem para fazer o rodízio dos pneus. Quando falar em rodízio dos pneus, a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Fluido de freio a cada 1 ano ou 10.000 quilômetros. Rodízio dos pneus a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. E quando falarmos na calibragem dos pneus, esta deve ser feita quinzenalmente, ou seja, a cada 15 dias, sem esquecer de calibrar os 4 que estão rodando, mais o pneu reserva. Gratidão a você que assistiu este vídeo até aqui. Gratidão pela vida dos quase 13.000 inscritos aqui no canal da Prof. Mendes. E gratidão também por todo o carinho de todas as mensagens e todos os feedbacks que eu tenho recebido aqui. Reforço, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para receber vídeos novos e atualizados postados todos os dias. Hoje, às 20 horas, teremos uma super live completinha de direção defensiva, então vocês não podem perder. E se você já é inscrito, deixa o teu joinha, deixa o teu like, deixa o teu comentário que vai ser muito bem-vindo. E se você é instrutor e você está assistindo esse vídeo, está utilizando esse material, deixa aqui nos comentários também que eu quero ter o maior prazer de citar o teu nome aqui no canal. Gratidão a todos vocês, um abraço bem carinhoso da Prof. Mendes e desejo de coração a todos vocês muito sucesso e muitas bênçãos.